Fala, visionários! Visionários, até onde as gerações impactam em nossas vidas dentro das empresas? Até onde as nossas relações elas são arranhadas ou muito bem sucedidas quando você se depara com várias gerações juntas no mesmo espaço? Quer entender mais sobre isso? Você passa por isso? Você de repente é aquela pessoa muito nova que está querendo fazer um bom trabalho e as pessoas mais velhas não confiam em você? Ou você é aquela pessoa mais velha que não tem saco com o mais novo? Então vamos entender um pouco quais são os impactos das gerações hoje dentro das organizações e como a gente pode minimizar isso. Então vamos embora. Você está com Patrícia Dias, mentora de carreira, especialista nas habilidades emocionais e na gestão de conflito. Bom, hoje o foco aqui não é adentrar em cada área nem em suas características. Isso a gente pode até fazer uma live para a gente adentrar mais no processo e entender um pouco mais sobre isso. Hoje a ideia é passamos por isso, até onde isso impacta positivamente, até isso onde impacta negativamente e como a gente consegue alinhar isso melhor, trazendo para as nossas vidas dias melhores de proximidade com os nossos pares, de um melhor relacionamento dentro das empresas, onde a gente pode entregar as nossas ideias e ser ouvido e a gente poder ser respeitado, porque veja, é exatamente isso que acontece em relação a diferenças de gerações. Não há mais o respeito, falta confiança, falta proximidade, falta admiração. Esse é um ponto muito forte hoje que acontece dentro das organizações, porque você hoje tem uma mescla dentro das empresas muito forte. E provavelmente as empresas não estão tão preparadas ainda para ter essa mudança brusca dentro das organizações, principalmente porque a gente vem 90% de empresas familiares e existem dentro das empresas ainda muitas pessoas com 15, 20, 25 anos de empresa. E, consequentemente, essas empresas que vêm crescendo e que têm esse número de pessoas trabalhando nesse tempo todo, se choca, obviamente, com os mais novos que chegam. Tudo bem, às vezes ela não tem 20 anos, mas ela está na escala, por exemplo, de um baby boomer que tem ali os seus 56, seus 65, 70 anos, porque aqui também entra agora numa outra fase que é a geração silenciosa, que se diz também que está ali na faixa etária dos 70, 74 anos, que são os bem idosos. Mas levando em consideração ao baby boomer, que vem na década de 40 mais ou menos, até ali os seus 60, são pessoas conservadoras, são pessoas que tiveram ali o seu modo de pensar, que tem as suas crenças totalmente formadas. E veja, antigamente não tinha o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da autoavaliação, nós não tínhamos esse espaço para trabalhar como hoje você vê. Então, são pessoas que normalmente já estão formatadas. Alguns, isso não é uma generalização, alguns conseguem sair na frente e conseguem extrair das pessoas mais novas grandes oportunidades. Porque veja, aqui existiu nessa parte do baby boomer uma geração muito sofrida que entende que tudo é com muito sacrifício e que de contrapartida ensinou para os seus filhos, que é a geração X, filhos dos baby boomers, que está ali na casa dos 40, 50, 55 anos, ensinou também que, porque como é que essa geração foi criada, X? Você tem que ter convênio médico, você precisa ter segurança, você precisa ficar que nem eu, 20 anos na empresa, você precisa seguir os exemplos dos seus pais, você não quer nada, porque essa geração X, beirando a uma geração Y, que está ali na casa também ali dos seus 29, 40 anos, já é uma geração que está um pouco mais avançada, abraçando mais o mundo moderno.
Então comece a expandir mais as suas ideias, comece a pensar em não mais ficar 15, 20 anos dentro das empresas. Então, já aqui você já encontra um choque muito grande de pensamentos. E logicamente que agora vem a geração Z, que são os adolescentes aí vindo na história até os seus 15, 20, 21 anos. Acontece que são cabeças totalmente diferentes e a gente precisa entender essas pessoas também como seres pensantes que têm os seus ideais, os seus sonhos. Porque aqui era uma criação, depois foi descendo e muitas coisas foram mudando. Nós somos a soma das nossas experiências. Isso dentro das empresas, elas têm um impacto muito grande. Porque se o baby boomer está lá dentro junto com o X, aqui já há um choque. Apesar do geração X ter sido criado com o baby boomer, já tem um choque. Porque essa geração X e Y também já questionava algumas coisas. São pessoas que procuram entender mais algumas coisas, querem entender mais os porquês. Porque aqui, antigamente, no baby boomer, era você precisa fazer ponto, acabou e vai e ok. Aqui já, por que eu tenho que fazer? Apanhava, porque o baby boom não aceitava muitas coisas, tomava, ficava de castigo, eram tiradas coisas, existiam vários fatores que agrediam o psicológico, o emocional. E o entendimento dessas pessoas da geração X foi um pouco sofrida, porque também vinha com os mesmos questionamentos que tem hoje a geração Z. É que algumas coisas a gente acaba esquecendo. Então aqui já tinha alguns questionamentos. Mas algumas pessoas acabaram nessa geração não batendo tanto de frente, porque respeitavam um pouco, mas depois se deparou com a geração seguinte, que são os seus filhos, que é da geração Y, que já questiona, já briga, já faz mais o que quer, já não tem mais, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, hoje das crianças, por exemplo, a geração Z, a geração, alguns até estão dizendo já dos cristais que estão vindo aí. Antigamente, quando você pegava o baby boomer e o X aqui, você não tinha essa questão, você tem que comer, pronto, acabou, esse aqui é o que tem. Hoje você pergunta para uma criança de 2, 3 anos o que ela quer comer, você dá a opção de escolha para ela. Então, o que acontece? E aqui existe uma mudança e uma quebra de paradigmas muito grande, que tudo isso colocado dentro das empresas acaba dando um pau gigante. Isso acontece, por exemplo, quando você pega uma geração Y que estudou, tem vontade de crescer, as empresas enxergam que eles podem voar mais, ter mais ideias, e aí às vezes eles acabam fazendo uma gestão para essas duas faixas etárias aqui, e que geralmente essas duas faixas etárias não acreditam nos jovens que pode formar, porque na verdade há uma competição muito grande entre as gerações. Enquanto houver essa competição, ainda haverá muitas brigas. E essa competição que eu falo é de ego. Imagina, esse moleque vai me ensinar, eu com tantas experiências, mas a gente esquece que muitas coisas que nós vivemos lá provavelmente não cabem aqui. Agora, e se a gente fizesse a soma desses três para ensinar e formar essa geração que vem agora, que é o Z? Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de nós abraçarmos as oportunidades. O baby boomer, o X, de repente também se abrir ao novo e entender mais como o YZ pode pensar, quais são as ideias. Veja, o que falta aqui no meio de tudo isso, na verdade, é uma admiração, é um respeito. É o baby boomer, o X, respeitar as gerações entre si, e também respeitar a geração que vem, ok? E sem contar que o Z e o Y também passam a respeitar as outras gerações que vieram. Então, imagina a soma disso tudo. Se nós aprendermos a somar isso dentro das empresas, é fantástico. Porque você pega as experiências que não podem ser desprezadas dos que foram, dos nossos ancestrais, porque o Z hoje enfrenta isso aqui, ó, passou do Y para frente, nós podemos dizer que são seus ancestrais. E os ancestrais precisam ser respeitados. E também os ancestrais, vamos dizer assim, precisam entender que essa nova geração que está vindo
também ter o seu campo de oportunidade. O que essas duas, provavelmente geração, não conseguem entender e não conseguem enxergar é o acolhimento que falta aqui em cima. E aqui em cima falta confiança para entender como essa geração nova funciona. Agora, quando eu falo da competição, eu falo exatamente isso, que se as organizações e as empresas começarem a entender como unir essas forças e não haver a competição de egos para quem sabe mais, quem sabe menos, porque essa geração aqui de cima, por exemplo, eu vou falar uma coisa bem rápida que aconteceu comigo. Eu fui levar o meu carro para arrumar e um cara falou, a gente começou a conversar e ele falou, eu não acredito nessa geração, essa geração que vem, ela tá perdida. Eu fiquei um pouco assustada porque ele falava isso com uma certa raiva. Ele jogou uma indignação muito grande nessa geração que está vindo agora por falta de confiança. Acontece que se essa geração for muito bem trabalhada por essas outras pessoas aqui, por essas pessoas, por exemplo, que não têm mais paciência, com certeza a união será muito boa. O que não adianta dentro das empresas é ficar essa guerra onde um não confia no outro. O jovem que não quer mais ficar, que não tem mais paradeiro. E por que será que ele não tem mais paradeiro? De repente ele não está enxergando oportunidades, de repente ele não está enxergando um acolhimento, de repente ele não está conseguindo enxergar respeito e admiração por aqueles que podem extrair. Então, é uma soma das duas situações que a gente pode concluir aqui. E conversando com esse rapaz, eu quis investigar um pouco mais por que ele pensava dessa forma. Ele faz parte da geração X. E ele disse o seguinte, eu tenho 25 anos de empresa, eu estou para me aposentar e não pela idade, mas porque eu comecei muito cedo. E vejo essa juventude hoje totalmente cercada de problemas, enfim. Mas por que isso? Porque a gente vai no nosso parâmetro. Quando a gente olha para trás e vê que a gente lutou, que a gente ralou, que a gente sofreu, a gente acredita que pelo fato deles não terem sofrido o que nós sofremos, digamos assim, eles então têm que abraçar tudo com muita maestria. E na verdade não é bem assim. Porque essa geração X, ela também sofreu bastante em virtude das gerações anteriores. E que pouco provável também não conseguiu passar muitas coisas, ou não está conseguindo passar muitas coisas para as gerações que estão vindo. Porque estão assustados muitas vezes com a velocidade do crescimento em que nós estamos vivendo. E isso se choca dentro das empresas, obviamente, porque você acaba tendo... você está desabilitado emocionalmente para lidar com esse novo. Porque quando você está com o outro, você está diretamente ligado a você. E isso impacta, porque quando eu estou de frente com o meu desafio, eu sinto todas as sensações desconfortáveis. Medo, insegurança, dúvida, eu não tenho admiração, então eu não consigo fazer o que estão me pedindo. Eu não consigo ver sentido. E se aqui em cima não tiver claro o que está passando para essa geração mais nova, a geração mais nova perdida, ela não consegue abraçar, ela não consegue fazer o que tem que ser feito. Então ela fica numa ansiedade de pular o tempo todo, porque sim, pode ser que pelo fato dela não ter tido algumas dores pode influenciar, tudo pode influenciar, nada é uma coisa só, assim como ninguém é. Porém, entretanto, todavia, é importante a gente entender que o acolhimento, o respeito das gerações, entender a crença e os valores do outro é muito importante. Isso tudo exige treino. Então, quando você passa a entender mais algumas histórias, quando você passa a saber como funciona os processos entre as gerações, talvez fique um pouco mais fácil de você entender e talvez até buscar uns ajudando os outros para que a organização, por exemplo, como um todo cresça. Isso também você pode trazer para dentro da sua casa, a gente entender mais os nossos pais, entender mais os nossos ancestrais, entender mais os processos em que eles passaram, que também foi fases difíceis. Essa geração, elas sim, impactam muito negativamente se você realmente não tiver habilitado emocionalmente e não tiver ali uma gestão de conflitos bem definida para você saber o momento certo de cobrar a clareza, né? Então aqui, quando há muita dor ainda, quando tem muita... eu não vou ensinar, eu não vou fazer por ele, porque eu não aprendi assim, então ele tem que se virar, é uma certa punição. Então quando tem esse sentimento, o jovem ele não entende que ele está sendo formado. E aonde há o pau? De contrapartida, o jovem também acaba tendo muitas dificuldades, porque ele acaba não se sentindo capaz ou uma certa insegurança
talvez até de ajudar e ensinar as outras gerações anteriores. Ele também fica se sentindo um pouco intimidado. Então aqui o ideal é aumentar a capacidade de confiança, entendendo o quanto você pode fazer muito para a organização, e aqui aprender a confiar um pouco mais e unir forças. Dá para melhorar isso? Claro que dá. Com muita habilidade emocional. Antes de tudo, você fazendo uma autoavaliação, onde você pode aprender com o novo e se abrir para esse mercado lindo que tem tantas coisas boas a nos ensinar. Respeitando, claro, as regras, as crenças, os momentos de cada um respeitando a sua fase e fazendo a união das forças. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente se você passa por isso, se você sofre com isso. Eu quero saber de você. Um forte abraço, tamo junto, até mais.